É isso aí, quem tá comigo aqui no estúdio é essa dupla, grande Alex Miller. Tudo bem, Michele? Boa noite, Salazar. Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos falar muito sobre essa vitória do Corinthians em cima do Flamengo por 2-0. Foi bonito demais, hein? Aquele golaço do Yuri Alberto. Tem muita coisa pra gente destrinchar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Rony, que vai se apresentar amanhã. Vai ter clássico no próximo domingo entre Corinthians e Palmeiras. Teve derrota do Palmeiras e muito mais. Bom, tem mais assunto no Gazeta Esportiva de hoje? Claro que tem. Então, quais são os destaques do São Paulo? Traz pra gente, Marcelo Bazeggio. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No São Paulo tem mais um reforço chegando para a atual temporada. O jogador, inclusive, já chegou à capital paulista, realizou exames médicos hoje e a expectativa é de que ele já comece a treinar com os novos companheiros amanhã. Quem é? Já já eu trago todas as informações sobre essa contratação. Mas agora eu passo a bola para a nossa repórter Marina Buffon, que está do outro lado do muro, para trazer todas as novidades do Palmeiras. Com você, Marina. Olá, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras se reapresentou hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol, depois de perder para o Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Abel Ferreira falou sobre o gramado, também falou sobre a atuação do time, que ele não gostou muito ali o que aconteceu. E claro, também falou sobre a necessidade de chegar mais gente. Saiu gente, tem que chegar jogador também. E depois eu vou trazer aqui algumas informações de bastidores de como é que tá o clima ali. O pessoal tá aprovando o trabalho do treinador, não tá? Mas isso é para daqui a pouquinho, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Má. Bom, o repórter José Paes acompanhou em Brasília o título do Corinthians contra o Flamengo. Pode rodar. Ajudar o time do coração a ganhar um título não é para qualquer um, não. Mas foi exatamente isso que fez o corintianíssimo e recém-chegado Gabriel Paulista diante do Flamengo. Eu passei a semana toda pensando nesse momento. De fazer um gol, levantar minhas mãos de frente aos Gaviões, porque meu irmão era um dos integrantes dos Gaviões. Queria muito que ele estivesse aqui. Enquanto uns estão chegando, outros podem sim ir embora. O bicampeonato da Supercopa Rei pode ter sido o último título de Memphis Depay com a camisa do Corinthians. O holandês foi direto quando questionado pela nossa equipe ainda no gramado se ele fica ou sai do clube depois da Copa do Mundo no meio do ano. O Memphis tem contrato apenas até junho e disse que essa é uma pergunta difícil de responder, mas que ama o Corinthians e que a torcida é a razão pela qual ele ainda continua, pelo menos por enquanto, jogando pelo clube. They are the reason I'm still here in Corinthians. Eu quero acreditar que tudo aconteça de uma maneira natural, que exista aí a possibilidade de um novo vínculo. Vamos torcer para que isso venha a se confirmar. Quem também pode deixar o Corinthians muito em breve é o atacante Yuri Alberto. Autor de um golaço contra o Flamengo, o jogador recebeu recentemente uma proposta do Fenerbahçe da Turquia e virou alvo constante do futebol europeu. Vocês são né, cara? Não, eu tô muito feliz, cara. Eu tenho um contrato aqui até 2030. Como eu falei, a proposta tem que ser muito agradável pro meu staff e pro clube também, que principalmente a gente sabe que o clube tá num momento difícil, mas acho que a decisão a gente pode tomar junto e vambora. Eu tô muito feliz. E agora vamos em busca do quarto título, né? Agora eu sou tricampeão. O título diante do Flamengo aqui no estádio Mané Garrincha também foi fundamental para a sequência do trabalho do técnico Dorival Júnior em 2026. Com uma taça já garantida na temporada, ele agora ganha uma certa tranquilidade para o restante do ano à frente da equipe. É um momento de uma busca por uma nova identidade, uma reafirmação em todo o processo. É isso que eu espero que aconteça daqui para frente, que não fiquemos parados nas comemorações dessas duas conquistas.
E para não ficar parado, o Dorival conta demais com o jovem Breno Bidon. Eleito o melhor em campo na Supercopa Rei, o Bidon já vem sonhando por que não investir a camisa da nossa seleção brasileira. Até porque usar uma camisa pesada não é novidade nenhuma para ele. Muitos craques, muitos ídolos se tornaram aqui por conta do Corinthians. Então eu acredito que vestir essa camisa é uma honra. Todo dia eu aprendo, só de ir treinar. O desejo de um bom jogo no Mané Garrincha foi atendido dentro de campo e agradou especialmente a fiel corintiana. Vão me ver no estádio gritando, peitado Coringão, sem caô, sem B.O. Sou maloqueiro, não diz isso nunca, vem no Bom, a gente vai debater muito sobre esse jogo aqui no Gazeta Esportiva, mas antes nós fazemos contato ao vivo com um dos campeões da Supercopa, o zagueiro André Ramalho. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Não tem nada melhor, né, André, do que começar o ano com título. Calma aí, gente, eu não vi nada da pergunta. Ouviu nada, André? Vê se tá melhor o seu áudio. Tá melhor agora? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo. Bom, a gente vai ajustar. Ouviu? Voltou? André, como é que é para você e para toda a equipe do Corinthians começar um ano com um título em cima de uma equipe tão forte como o Flamengo? Bom, boa noite aí, prazer estar falando com vocês. Bom, é sensacional, obviamente. Acho que todo time deseja isso, né? Iniciar o ano de uma maneira tão boa assim, né? Com título. A gente sabia da dificuldade de enfrentar um oponente tão difícil como é o Flamengo. É uma das maiores potências aí do Brasil hoje. Mas, mais uma vez, nosso grupo se mostrou um grupo extremamente determinado, extremamente unido e querendo muito esse título. E acho que a gente mostrou isso dentro de campo e acho que mais do que merecido foi esse título aí. Parabéns a todos os envolvidos aí. Alex Miller. André Ramalho, parabéns pelo título, satisfação falar com você. Eu queria a sua opinião pessoal sobre o que explica o Corinthians conseguir vencer as expectativas contrárias, não de hoje, mas de há muito tempo. Né? Vai pegar o Palmeiras, o Palmeiras é super favorito, o Corinthians vai lá e atropela. Vai pegar o Cruzeiro, que tem um investimento gigante, está crescendo, milionário, o Corinthians vai lá e atropela. Mas agora é o Flamengo é o todo-poderoso das Américas. O Corinthians vai lá, mete 2-0, não toma nem conhecimento. Para você, no íntimo, pelo que você convive internamente no Corinthians, o que explica tudo isso? Bom, é difícil falar, né? São tantos fatores que envolvem isso, né? Que fica difícil falar uma coisa só. Eu acredito muito no poder do trabalho, no poder das coisas sendo bem feitas, né? Eu acredito que eu posso falar desde o momento que eu cheguei, né? Onde estava lá na época com o Fabinho Soldado, com as contratações que ele fez, e eu fui uma delas, do reforçar o elenco, da maneira como foi trabalhado nesse tempo todo. Agora, essa continuidade do trabalho que vem sendo feita com o Marcelo Paz, com o Dorival. Então, acho que sim, é um processo, né? Como a gente já falou, eu lembro que a gente conversou isso lá em 2024, quando a gente bateu na trave da Sul-Americana, bateu na trave da Copa do Brasil. E uma das coisas que eu comentei, que outras pessoas comentaram, é isso, que é um processo que às vezes nem todo mundo entende, mas que necessita uma paciência, né? Não é assim da noite para o dia que as coisas acontecem, ainda mais diante de tudo que vinha acontecendo, né, dentro do clube. E acho que, pouco a pouco, acho que o fruto desse trabalho que vem sendo realizado aí no decorrer dos últimos 2 anos, aí eu diria, a gente vem colhendo. Mas claro que no final das contas a gente tem que mostrar isso dentro de campo, a gente tem que aplicar isso dentro de campo e conseguir, né, concretizar o bom trabalho que está sendo feito nos bastidores dentro de campo. E eu acho que isso que a gente vem conseguindo fazer. Acho que uma das coisas que a gente comentou é esse nosso espírito de equipe, essa nossa união, que é o que fez com que a gente lá em 2024 conseguisse não só se livrar do rebaixamento, mas terminar na zona de pré-Libertadores, conseguir chegar nas semifinais, como eu já citei, conseguir ganhar o Paulistão ano passado, a Copa do Brasil e agora, né, a Supercopa. Então, acho que esse espírito de união, essa entrega de todos, seja ali pessoal nos bastidores que não aparece na televisão, e seja nosso ali dentro de campo, acho que essa união é que vem fazendo com que a gente
tenha conseguido alcançar esses títulos nos últimos, né, ao longo desse último ano aí. A união faz a força. Thiago Salazar. André, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. André, eu queria que você aproveitasse esse momento para passar para a gente os detalhes do que aconteceu na preparação do Corinthians, porque soubemos já há poucos minutos da bola rolar que vocês passaram por um problema de intoxicação alimentar que atingiu ali mais de 20 integrantes do departamento de futebol. Segundo as informações do clube, 11 jogadores foram afetados com isso. O Yuri Alberto até no gramado acabou revelando que na sexta e no sábado acabou tendo problema, não conseguindo treinar por causa disso. Enfim, queria que você relatasse, se você já tem o diagnóstico, o que aconteceu, de que maneira isso interferiu no jogo. Eu fiquei até curioso pela sua escalação, se você foi um desses afetados. Enfim, queria que você desse pra gente todo esse bastidor, o que aconteceu nesse pré-jogo. Bom, eu sinceramente eu não estava, comigo até que estava tudo bem para esse jogo, eu estava um pouco estranho sim, mas o ruim para mim mesmo foi nos jogos contra o Santos e contra o Velo Clube. Eu estava já nesses jogos, acho que teve eu e mais poucos atletas, e poucos integrantes. Acho que a quantidade maior mesmo foi agora contra o Flamengo, né? Que é aquela história, um vai passando para o outro, eu acho, né? Porque pela convivência extrema que a gente tem, né? Acho que acabou acarretando que vários tiveram nesse jogo do Flamengo, nesse pré-jogo do Flamengo. E é isso, obviamente, fica aquela situação, né? Acho que principalmente para o treinador, né? Muito difícil de decidir, porque diante de tantos casos assim, fica no aguardo para saber se aquele cara vai conseguir performar, né, no dia do jogo ou não, se esse cara vai estar apto primeiramente para jogar e se estiver apto, por quanto tempo, né? Então essa acho que é a maior dificuldade. E a gente como atleta, eu acho que acredito ali que, na minha opinião, né? Não perguntei para ninguém, mas acho que todos que tiveram problema, acho que não passou na cabeça de ninguém não jogar, né? Acho que todo mundo quer estar num jogo desse, quer participar de um jogo desse, né? E acho que todos fizeram o esforço necessário para estar ali dentro de campo. Claro que tem hora que às vezes pode ser que não seja possível, mas que bom que foi no pré-jogo, né? E não no dia do jogo, que acho que deu tempo da galera aí tá se recuperando a tempo, pelo menos o suficiente para poder tá bem para o jogo. E acho que quem estava ou não com problema ali, acho que não deu para se notar, acho, para quem estava assistindo o jogo. Então, todos fizeram, acho que, um grande trabalho, seja dos jogadores que aguentaram essa situação, mas acho que principalmente do departamento médico, do pessoal todo aí que nos auxiliou nesse processo aí de recuperação para estar bem pro jogo. Valeu, André Ramalho, zagueirão, muito obrigada por falar com a gente aqui do Gazeta Esportiva. Parabéns pelo título, parabéns também pela Copa do Brasil. Para quem não sabe, o André fala alemão, fala inglês, fala português, é poliglota. Os filhinhos, tem 2 filhinhos. Um abraço para você, beijão para toda a família, viu, André? A gente se vira como pode, né? Obrigado, a gente tem que aprender, né? Então, obrigado por fazer falar com você, tá? Tchau, querido. Olha que legal, né? Agora vamos falar desse jogão do Corinthians, dessa superação do Corinthians em campo, né? Todo mundo colocando... De um lado você tem uma equipe, que é o Flamengo, que acabou de contratar um jogador custando 260 milhões, que inclusive perdeu aquele gol aos 48 do segundo tempo. Perdeu o gol, estou para fora. E do outro lado você tem um Corinthians com todas as dificuldades e que faz 1, 2, fez até 3 gols, mas assim, 2 gols valendo. Fala, Alex. Pois é, e é um pouco do que o André Ramalho respondeu ali, né? O Corinthians se une de uma tal maneira e o Dorival Júnior já demonstra, né? E já há um bom tempo o seu poderio nas Copas. Ele é o técnico, um dos técnicos mais copeiros aí do Brasil e os números mostram isso, né? E o Corinthians consegue se envolver de tal maneira que parece que não há adversário, não há dificuldade que não possa ser ultrapassada. E o Corinthians consegue superar essas barreiras e encarar um jogo desse de igual para igual com um super Flamengo, com um time que tem peças individuais, e isso é inegável, melhores do que o próprio Corinthians, mas que na hora em que a bola rola, as coisas se igualam, justamente por esse poder de superação que os jogadores do Corinthians têm. É uma magia que acontece aí, em termos de raça, em termos de complemento um do outro dentro de campo, uma organização tática que é importante também, e que o técnico é o principal responsável, e as individualidades que também aparecem em momentos importantes, como o Yuri Alberto, o Bidon, que vem numa fase esplendorosa, inclusive
Sim. Um dos temas que a gente discutiu ontem no Mesa Redonda era se o Bridon já merece uma vaga na seleção brasileira. Coisa que ano passado a gente daria risada se alguém perguntasse isso no primeiro semestre. Mas de repente o cara até evolui. O Roberto, vocês falaram. O cara evolui de uma tal maneira que, poxa, você tem que pelo menos colocar na mesa a questão, né? Mesmo. Bom, eu tô fora dessa. Porque num podcast aqui da Gazeta Esportiva, no início do ano, eu acabei falando sobre o Breno Bidon, acompanhava esse crescimento dele, essa evolução dele, e eu falava, para mim não ficarei surpreso se o Breno Bidon se tornar um grande craque, for vendido por um time da Premier League, jogar na seleção brasileira, porque para mim já aparentava ser um grande craque. O negócio é o seguinte sobre esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians está muito claro já, desde 2024, passamos por 2025, agora esse início de 26 contra o Flamengo. Esse time do Corinthians, quando ele se mobiliza para algum jogo, ele consegue competir contra qualquer adversário, está muito claro. E houve, de novo, uma mobilização muito grande. A torcida do Corinthians engoliu a torcida do Flamengo numa garrincha. Foi um show da torcida do Corinthians em cima da torcida do Flamengo, que mal se ouviu, inclusive de dentro para quem estava acompanhando na transmissão. Então a torcida do Corinthians tem o seu mérito, porque ela participa dessa mobilização, a diretoria também fazendo parte dessa mobilização, dando esse suporte. E esse time do Corinthians, esse elenco, esse grupo que já está junto há um tempo, ele tem entrado nessa sintonia do entendimento de quando há essa mobilização, de quando é o jogo, a vera. Isso muitas vezes virou crítica. Ano passado, em muitos momentos, a gente discutiu aqui se o Corinthians escolhia jogo. Pô, esse elenco escolhe jogo, porque em jogos deste perfil era esse tipo de entrega, em outros tipos de jogos de meio de campeonato brasileiro era outra entrega, mas nesse tipo de jogo já não é de hoje que o Corinthians se torna competitivo contra qualquer adversário. E para mim, essa vitória passa muito pelo Breno Bidon, muito pela entrega coletiva do Corinthians, pela preparação que foi feita. O Corinthians deixou 2025 dia 21 de dezembro, o Flamengo dia 17. Esse time do Corinthians, boa parte de seus titulares, voltou no dia 11 de janeiro. O Flamengo no dia 21 de janeiro. O Flamengo teve mais tempo de férias, mais tempo de pré-temporada de treinos na Gávea e mesmo assim o Corinthians se mostrou muito mais inteiro fisicamente para jogar. E da coragem do Dorival Júnior de entender que contra um adversário mais qualificado tecnicamente, ele opta pela estratégia de subir a marcação e fazer uma marcação pressão pesada, desde o início lá em cima, forçando os zagueiros a tentar triangular e não os meio-campistas, onde ele tem mais qualidade técnica. Foi uma estratégia que deu muito certo para o Corinthians, que foi melhor, mereceu, mandou bola na trave, marcou 3 gols, 2 validados e 1 não validado, que a gente vai falar aqui ainda por causa da questão do VAR, além de uma bola na trave no final e outras chances criadas, como a do Memphis Depay, que perdeu 2 gols no primeiro tempo, um deles cara a cara com o goleiro. Então o Corinthians foi melhor que o Flamengo, mereceu, é um campeão por mérito, por muito da estratégia do seu técnico e do que o time conseguiu entregar, mesmo tendo uma preparação em tese, com menos dias de férias e de preparação de física, de pré-temporada do que o seu rival, o Flamengo. O Dorival é Mr. Copas, ele é tetracampeão das Copas do Brasil. Se o Dorival falasse outro idioma, aqui no Brasil colocariam ele em outra prateleira. E essa marcação pesada, né, na saída de bola, marcação individual também, que o Dorival gol sai fez. de uma jogada ensaiada, também é mérito do treinador, porque claramente o primeiro gol do Corinthians é um escanteio, onde há 3 passes, 4 jogadores tocam na bola, até ela ser alçada onde estava o Gustavo Henrique, cabeceia por meio e sai o gol. Você claramente sabe que essa jogada ensaiada aí, quem desenhou essa jogada ensaiada foi o Lucas Silvestre, que é filho do Dorival Júnior, assistente técnico. Sim. Ele desenhou essa jogada ensaiada, ele treinou essa jogada e o resultado a gente viu em campo. E meio para mim o grande mérito foi a sacada e a coragem, porque eu vou te falar, você enfrentar o Flamengo e decidir montar uma estratégia onde você vai pressionar lá em cima, na área do adversário, correndo risco. Por que eu falo correndo risco? Porque se essa marcação não está bem sincronizada e a bola passa, como a gente costuma falar, o Flamengo, com toda a sua qualidade técnica, teria o Corinthians completamente exposto. Seria um risco alto. Então o Dorival, além de ele teve a coragem de ter a ideia, de querer executar, de conseguir organizar para ela ser eficiente e no campo a gente viu que deu certo. E cadê a música do Corinthians? Que aqui não tá tocando música do Corinthians. Os Corinthians ganham, tem que tocar o hino do Corinthians. E a gente vai falar ainda muito mais, vai falar de VAR, vai falar da expulsão aí do Carrascal. Tem muito assunto aqui no Gazeta Esportiva. Depois foi o hino, mas antes eu preciso dar um recado para quem tá em casa. O corintiano quer ouvir o hino. E o hino do Corinthians?
Porque eu acho que o sonoplasta que tá lá não é corintiano, né? Hoje. Bom, a expulsão do Carrascal gerou muita polêmica no jogo de ontem. A gente vai assistir um trechinho da análise do VAR. Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto para ele, tá bom? Para TV, por favor. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Acertou o árbitro, Alex? Olha, esse assunto e essa situação é uma situação um pouco mais complexa do que parece, porque a jogada em si foi para cartão vermelho, ponto. Então a expulsão foi correta. O Carrascal tinha que ser expulso. Agora, eu queria, eu falei isso ontem, inclusive, eu queria ouvir o áudio da revisão no momento em que o árbitro termina o primeiro tempo. Que ele fica ainda esperando um pouquinho dentro de campo com os jogadores. E aí ele manda todo mundo ir pro vestiário. Ele faz um gesto. Tipo, estão procurando as câmeras. Estão varrendo as câmeras em volta do estádio. Exato. Só que até aí estão varrendo as câmeras, mas aí ele libera todo mundo para o vestiário. Os técnicos conversam com seus jogadores, armando as estratégias para o segundo tempo. E quando eles voltam para a surpresa do planeta Terra, o árbitro informa que vai olhar a imagem que surgiu durante o intervalo. E aí depois que ele faz isso que a gente viu agora, expulsa o Carrascal. Foi tudo muito esquisito, o procedimento foi estranho, tá dentro da lei? Tá, porque ele até a bola rolar poderia fazer isso que ele fez. Isso então é ele previsto, não fere, né? Então ele não fere o regulamento. Esse procedimento ele é previsto. Ele não fere o protocolo. Tudo dentro do que pode ser feito mesmo. Exato. Eu acho que é uma questão de ineditismo. Nunca havíamos passado por isso. E assim, se eles acharam uma imagem, cara, o árbitro... É que existe também no protocolo que o árbitro tem que olhar a imagem com os jogadores em campo, enfim. Tem uma série de coisas e de burocracias, talvez, que impeçam o bom senso de prevalecer. Mas qual seria o bom senso? Que ele pudesse rapidamente olhar essas imagens assim que ele teve acesso e não esperar todo mundo voltar para o segundo tempo, se posicionar para começar o jogo e aí comunicar aos capitães que ele ia olhar a imagem do VAR. Porque se ele faz isso com 5 minutos de intervalo, 8 minutos de intervalo... Mas durante o intervalo? Vai olhar, volta pro campo e olha no campo. Todo mundo vai ver que ele tá olhando a imagem do VAR. Mas aí não. Por quê? Porque vou dar um exemplo. Aí ele vai lá no vestiário Boa e comunica. parte das pessoas que estão dentro do Mané Garrincha podem estar ali usando o banheiro, comprando lanche, a arquibancada normalmente dá uma boa esvaziada. E também quem está acompanhando na transmissão, a possibilidade de estar no meio de um intervalo comercial, uma decisão importante como essa, e o que é estranho, não pode ser tomada mas o que é estranho, a publicidade ideal. O que é estranho é que no momento em que ocorreu o lance, eles não tenham varrido essas câmeras para achar a imagem. Assim, eles justificaram com a queda de energia. Aquela ali é a única imagem que aparece, na verdade, ela é uma imagem do gol oposto, que foca no árbitro para filmar o árbitro encerrando o final do primeiro tempo e deram a sorte de... O Bidon e o Carrascal passam aqui no canto da tela, então eles recortaram só aquele cantinho da tela. A imagem estava focada lá no árbitro, acabou pegando o Bidon e o Carrascal. Foi a única imagem. O que me chama a atenção foi tudo feito dentro do protocolo, tá tudo certo, apesar do ineditismo. 2 pontos para mim de destaque aí. E se fosse aos 20 minutos do primeiro tempo? Não ia ter 15 minutos de intervalo para ficar caçando. Claro. Então assim, ia passar. Ia passar, porque eles varreram naquele momento e não encontraram. Durante o intervalo eles encontraram uma imagem. Então nesse ponto a arbitragem, no caso indiretamente o Corinthians, deram sorte, porque isso aconteceu no último lance do primeiro tempo. Porque se fosse no meio do primeiro tempo ou no meio do jogo de qualquer tempo, não iam encontrar essa imagem. Então isso é um problema. E o segundo problema, é possível ouvir a voz do Périx Balsols, que é observador do VAR. Ele não pode participar da decisão,
ele não pode manifestar opinião, ele está ali como observador, que nada mais é do que um fiscalizador do protocolo. Tem ali o VAR, tem o VAR, tem o técnico do VAR. O que ele falou? Eles estão operando e assim, se alguma coisa ali for feita fora do protocolo ou eles tiverem dúvida, eles têm que perguntar para quem? Para o observador. No caso, era o Périx Bassols. E ele falou o quê? E o Périx Bassols, ele acaba se metendo. Ele se comunica com o árbitro. Ele se comunica, inclusive ele dá opinião. Uma agressão para mim é lance para expulsão e tudo mais. Ele não pode. Isso é interferência. Isso é interferência externa. Ele não pode ter essa comunicação, ele não pode participar dessa comunicação com o juiz de campo. Isso fere o protocolo. Isso fere o protocolo. Então, este foi o erro. Houve interferência externa de uma pessoa, que no caso era o Périx Bassols, observador, que não poderia manifestar opinião ali de lance interpretativo. Esse é um problema, e o problema é de que, cara, e se não estivéssemos no intervalo? Então esse lance ia passar, porque varreram as câmeras ao fim do primeiro tempo e não encontraram. Deram sorte que veio o intervalo logo na sequência. E só mais um detalhe, normalmente em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a cabine do VAR fica na sede da CBF no Rio de Janeiro. E aí você pode até perguntar, então por que não mantiveram o esquema que dá certo e o VAR foi feito do Rio de Janeiro? Porque o estádio Mané Garrincha não tem ligação direta com cabine do VAR instalado na CBF. Instalada na CBF. Então eles tiveram que montar uma cabine de VAR no estádio Mané Garrincha. Como acabou a energia, eles tiveram boa parte do segundo tempo sem o funcionamento do VAR. O no-break durou 15 minutos. Eles conseguiram ter um mini gerador para segurar as pontas se caísse a energia, como caiu. O no-break durou 15 minutos. Isso a CBF admitiu em nota oficial, depois do jogo. Então, é assim, um festival de absurdos, de erros. Da próxima vez que tiver a final no Mané Garrincha, então eles que consigam fazer uma ligação de chamada, de vídeo, da cabine do VAR da CBF para o estádio, para o árbitro. Como eles fazem em outros estádios do Brasil, do Campeonato Brasileiro. O Mané Garrincha não tem. E a comunicação do árbitro deveria ser melhor com quem está assistindo ao jogo, porque quando ele faz a comunicação de que o VAR voltou, ele faz exatamente como a FIFA pede. O estádio inteiro, a transmissão, todo mundo observou. Ele parou o jogo, chamou, fez o sinal com as mãos. Opa, o VAR voltou. Mas quando o VAR caiu, não houve. Depois, no meio da transmissão, um repórter, se não me engano, Felipe Brizola, comunicou. Olha, ele comunicou os capitães e os técnicos, mas ninguém viu. Então, assim, aí também faltou o Klein ali fazer o gesto para comunicar a todos que estão assistindo. E só uma última informação, rapidinho, 10 segundos. A CBF deve implementar, ainda nesse Campeonato Brasileiro e depois Copa do Brasil, a comunicação do árbitro para o estádio via alto-falante do estádio, como acontece em vários lugares do mundo. As decisões do VAR serão anunciadas no estádio com microfone, o árbitro vai ao meio campo e com o microfone ele fala a decisão dele de um lance específico que ele foi analisar no VAR. Muito bom. Salazar perguntou para o André Ramalho sobre a intoxicação alimentar que os jogadores sofreram. Nossa Senhora, o que será que eles comeram, né? Foi em Santos. Em Santos? Foi aqui com o jogo Santos e Bahia. Jantaram aqui, porque eu sou de Santos, né? Estamos em São Paulo agora. Jantaram aqui? Mas foi no jantar após o jogo e parece que afetou ali cerca de 26 membros do departamento. Será que eles jantaram no hotel? Deve ser, né? Provavelmente. Sim, né? Uma coisa no hotel, hein? Bom, agora a gente vai conferir o que o técnico falou sobre esse assunto. Mas não foi fácil, não. As decisões foram bem difíceis em razão de tudo isso que acabou acontecendo. Alguns jogadores com uma situação muito mais delicada, muito mais comprometida e mesmo assim, por isso que eu falei do orgulho que eu tenho de estar à frente dessa equipe, porque a resposta desses caras foi impressionante. Que legal. Perfeito. Né? E uma superação, porque até Mais o uma, né? Yuri Alberto falando, né, que ele estava morto no final. Não basta do jogo. superação técnica, tem que ter superação física, fisiológica. Contra tudo, contra todos, contra a comida. O Corinthians jogou em Brasília, onde o ar é muito seco, a gente sabe. O ar é seco, estava calor, ar seco, contra um grande adversário. E os jogadores passaram os 3 dias que antecederam essa partida doentes, com problemas intestinais. Você imagina a condição que o Corinthians chegou para essa partida. Só que assim, alguém percebeu. Se ninguém tivesse falado nada, alguém perceberia? Não. Assim, foi impressionante, porque mesmo assim, 3 titulares não treinaram na véspera da partida, 11 jogadores foram afetados. Alguns titulares, havia dúvida se eles teriam condição de jogar a horas ali de acontecer a partida. E quando
quando o Corinthians entra em campo, ele entra fazendo uma abafa, marcação lá em cima, pressão. Pois é. E eu me perguntava assistindo ao jogo, bom, vamos ver até quando eles vão aguentar essa marcação, pressão. Mas foi o primeiro tempo inteirinho, até o fim, com aquela marcação, pressão. Então assim, olha, de fato, os caras compraram uma ideia. O que o Dorival falou ali, é impressionante o que os caras fizeram nesse sentido. Bom, é hora de acionar o repórter Marcelo Bazejo com informações do São Paulo, que venceu o clássico contra o Santos. Muito boa noite, Marcelo. Conta pra gente, por favor, o que você apurou do tricolor. Vamos lá, Mi, boa noite para você novamente. E por aqui no São Paulo, todo mundo respira um pouco mais aliviado depois da nova vitória, dessa vez no clássico contra o Santos por 2-0 no Morumbi. O tricolor que aos poucos vai colocando a casa em ordem e nos bastidores segue se reforçando. Desta vez, Lucas Ramon já está na capital paulista, o lateral direito já tem tudo certo com o São Paulo, o anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. Hoje ele realizou exames médicos para assinar o seu contrato com o tricolor e a tendência é que em breve ele já esteja à disposição do técnico Hernan Crespo. Ele inclusive é esperado para começar a treinar com os novos companheiros já a partir de amanhã, aqui no CT da Barra Funda. Lucas Ramon tem 31 anos, se destacou com a camisa do Mirassol na temporada passada, chega para preencher a lacuna na lateral direita, concorrendo com o Cédric Soares e também com o jovem Mike, cria de Cotia, e que vem sendo a primeira opção do técnico Hernan Crespo. São Paulo inicialmente vinha tendo dificuldades de fazer o Mirassol liberá-lo antecipadamente, porque Lucas Ramon tinha contrato com o clube do interior paulista até maio deste ano. Para liberá-lo antecipadamente, o Mirassol queria uma compensação financeira, mas o São Paulo atravessa uma grave crise, mas as partes se acertaram e Lucas Ramon está muito próximo de ser anunciado oficialmente como o mais novo reforço tricolor. Boa contratação do São Paulo, amigos. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, Bazejo. E aí eu pergunto aqui, o que vocês acham do Lucas Ramon? E ele é melhor que o Cédric? Ele é melhor do que o Mike, que são seus concorrentes diretos? Sim, pelo menos em 2025 ele fez mais do que os dois. Vamos lá, o São Paulo tem aquela questão do departamento médico sempre muito cheio. Eu não tenho nenhuma dúvida que essas contratações passam por essa avaliação também, né, do histórico, pelo menos recente, desses jogadores. E o Lucas Ramon, assim como o Danielzinho, ele é mais um desses que fez parte de quase toda a campanha do Mirassol, que chamou a atenção de todos. De 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele jogou 31 jogos. Foram 44 partidas dele na temporada, 42 como titular do Mirassol. 38, então, jogou 31. Ele jogou 31. Então, assim, ele é um jogador que fez parte ativamente como um daqueles titulares da boa campanha surpreendente do Mirassol. Então, assim, para mim, chega para ser titular, Alex. Vem para ser o titular. E aí, bom, se não render no São Paulo, porque é diferente jogar no Mirassol e jogar no São Paulo, são outros 500 só esperando o tempo para a gente ter certeza. Mas chega para ser titular. Ele chega para ser titular absoluto. O Cédric, o próprio torcedor de São Paulo, não aguentava mais. O mesmo que acontece no Palmeiras com a lateral direita. O Lucas Ramon, por exemplo, no Palmeiras seria titular absoluto. Sim. Né? No Corinthians, acho que não. O Mateuzinho tá bem. No Santos, com o Igor Vinícius, talvez a briga fosse boa. Então hoje, você imagina o Lucas Ramon no futebol paulista não sendo titular só no Corinthians. Exato. Então ele chegando no São Paulo, acho que ele chega para tranquilamente assumir essa condição aí e deixar o Mike e o Cédric brigarem pela reserva imediata ali. E essa vitória no final de semana contra o Santos 2-0, importante, deu um bom respiro pro aproveitou a fragilidade do Santos, que não se acerta de jeito nenhum. E o São Paulo mereceu, não tem nada com isso em relação às dificuldades do Santos, se impôs, jogou melhor do começo ao fim, mereceu a vitória, construiu naturalmente, tranquilamente o resultado e aos poucos vai ficando numa situação mais confortável, mais tranquila para tocar a temporada aí. O que mais me surpreendeu foi a maneira como o São Paulo venceu o Santos. Facilidade, né? A facilidade. Foi o que mais me chamou a atenção. Que imaginava um jogo difícil, também parelho, os dois times com suas dificuldades por momentos. Até que meu palpite foi 1-1, cara. E se eu não estiver enganado, o meu foi 0-0, não tenho certeza, mas assim, imaginava um jogo mais parelho. Tá? E olha, para o Santista ficar bem preocupado com a atuação do Santos, que já não vem agradando há um bom tempo, vem tendo dificuldade nesse início de temporada, mas o São Paulo passou por cima do Santos, com extrema facilidade. O 2-0 poderia ter sido 3, 4, 5. O São Paulo foi assim,
como eles gostam de dizer, soberano no clássico no Morumbi, Alex. Olha aí a situação do Santos na zona de rebaixamento, 14º lugar. Não, zona de rebaixamento não. Tá, uma sim. posição acima. 15, são Caem dois, os dois últimos só. No Paulistão só caem 2. Praticamente está na zona de rebaixamento. O Santos foi para a situação que estava o São Paulo há 2 ou 3 rodadas atrás. Na verdade, o São Paulo estava numa situação um pouquinho pior, porque o São Paulo tinha o mesmo número de pontos que o 15º. O Santos não, tem 2 pontos a mais. Mas é uma situação delicadíssima quando você olha para o futuro. Nós temos mais 2 rodadas, se eu tiver foram 6, temos mais 2 rodadas. E o futebol que o Santos vem apresentando é um futebol que... E o Santos pega o Noroeste em Bauru, que ontem ganhou o jogo. O Noroeste também estava na parte de baixo da tabela. Bauru, e pegar o Noroeste em Bauru não é fácil. Nunca foi. É um jogo meio tinhoso lá. Dependendo da temperatura, então. E o Velo Clube... Ele... O Noroeste está uma posição acima do Santos. Exatamente. E o Velo Clube joga em casa com o Bragantino, que ontem quase perdeu para o São Bernardo. Digamos que o Velo Clube consiga vencer o Bragantino, que não é nenhuma coisa assim de outro planeta, e o Santos não vence o Noroeste, o Santos vai para a última rodada do Paulistão, na zona para enfrentar o Velo Clube na última rodada. Vai ser um duelo direto entre Santos e Velo Clube contra o rebaixamento. Nos últimos anos, o Santos conseguiu evitar esse rebaixamento no Paulistão, à exceção do ano passado, quando o Santos foi vice. Só para informar-me que agora há pouco terminou em Mirassol o jogo que ontem foi interrompido. Mirassol empatou com o Novo Horizontino 1-1 e o Novo Horizontino assumiu de forma isolada a liderança do campeonato com 13 pontos. Beleza, Alex. E o repórter Alexandre Silvestre foi às ruas para ouvir a torcida do Timão e alguns rivais também sobre o título e também sobre a expectativa para a temporada. Pode rodar. Não é só o Corinthians que tá de corpo fechado, não. Futebol também é mística, fé, religião. O povo reza, o pé faz parte do jogo. Faz tudo que se pode imaginar. Até tricolor paulista da Gema reconhece o mérito do Corinthians. Fez melhor, tem que levar o título, velho. A senhora gostou do título do Timão logo no começo do ano, contra o Flamengo? Palavrão não pode falar aqui, né? Segura, Coringão, que de tanto que a Fiel empurra, tá indo e não para. Domingo tem derby em Itaquera, sabia? E já é 2-0. Em cima dos caras. O porquinho já dançou. Acho que eles vão tomar outro tombo. Amassar os porcos de novo. Vai, Corinthians! Torcida do Corinthians está nas nuvens, provocando rivais aqui de Sampa e do Rio de Janeiro e ainda sonhando com mais títulos em 2026. Dá para brigar pela Libertadores, porque esse time é bom de Copa, e a Copa do Brasil também, por que não, né? Paulista, talvez ali, ou mais uma Copa do Brasil, um brasileiro, mestre. O corintiano não vive de título, vive de Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Legal, Yuri, Garro, Bidon. E tem expectativa para esse jogo, hein? Do final de semana, do domingão. Derby. 8h30 da noite. O que você está esperando desse jogo? Corinthians e Palmeiras. Um jogo muito equilibrado, jogo típico, como a gente comentou agora, que o Corinthians consegue dar uma resposta. Não sei se haverá mesmo uma mobilização, não é um jogo decisivo, mas é um derby, é importante. O Corinthians tem se comportado muito bem nesse tipo de jogo. Agora, esse questionamento feito pelo Silvestre ali, a gente ouvindo a população, eu tô com o penúltimo entrevistado ali, o corintiano. Para mim, o Corinthians briga pelo título de todas as Copas que ele irá disputar. Todos os campeonatos de mata-mata, o Corinthians tem condição de ser campeão. No Campeonato Brasileiro, para mim, o Corinthians vai ter, assim como ano passado, a mesma campanha de meio de tabela. Que o Dorival falou, né, Alex? Que o Corinthians não tem fôlego para disputar. É que esse elenco, não precisa nem falar, é só a gente olhar o que acontece, né? A realidade é essa. Jogos de mata-mata, Corinthians não deve nada para ninguém, nem para o Flamengo. Então, para mata-mata, o Corinthians, sem dúvida, ele é candidato. E na Libertadores ele precisa passar para o mata-mata. Tem a fase de grupos, que sempre ele se enrola, se enrosca. Fora de casa. Tem até aquela brincadeira do acesso negado, enfim. Então tem uma marca do Corinthians negativa em relação a passar para mata-mata de Libertadores. Se conseguir, também entra. Por que não? Entra na briga. Esse ano, pelo menos, como o Corinthians é cabeça de chave, campeão da Copa do Brasil, facilita um pouco as coisas. Sim. Porque retarda a estreia e já começa na fase de grupos. O fator... tem um fator importante, a gente vai saber isso com o tempo, com o passar da temporada. Mas fazia muito tempo que o Corinthians não jogava uma Libertadores com a manutenção de um elenco e com um elenco tão experiente. Fazia muito tempo que o Corinthians não chegava numa Libertadores nesta condição. Vamos ver, eu tenho a impressão de
que essa será uma Libertadores diferente do que as últimas participações do Corinthians em torneios sul-americanos, não só em Libertadores. Não saindo ninguém, meio time no meio do ano, o Corinthians conseguiu sustentar um elenco que vem junto, e boa parte dele desde 2024. Isso é raro, faz muito tempo que o Corinthians não chega numa Libertadores nessa condição. E um elenco casca grossa. Muito jogador ali com experiência para jogar esse campeonato. Vamos ver. Agora vamos falar do Palmeiras. Bom, o Verdão perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto, 1-0. Leandro Maciel marcou o gol da vitória do time do interior paulista. E o Botafogo ainda jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos depois da expulsão do Vilar, mas conseguiu segurar o resultado contra a equipe do Abel Ferreira. O que acontece com o Palmeiras, Alex Miller? Acontece que o time está sem ideia, sem inspiração, e essa coisa de começo de temporada daqui a pouco já começa a não valer mais para você explicar um jogo como o de ontem, por exemplo, em que o time entrou com uma formação mista, alguns meninos em campo, não todos, mas só alguns. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Marcelo Lomba toma um frango. Frangaço. Aí, aos 17 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira começa a se utilizar da cavalaria, como a gente costuma dizer quando titulares estão no banco. De uma vez só ele coloca Marlon Freitas, Andréas Pereira e Flaco Lopes, isso aos 17. Aos 19, o zagueiro Vilar do Botafogo é expulso. E aí o Palmeiras fica com um a mais em campo. E 2 minutos depois ele coloca Alan e Sousa, ou seja, do meio campo para frente, todos os titulares que tiveram 35 minutos para tentar empatar o jogo contra um time que ano passado quase caiu para a Série C e neste ano iniciou a rodada do Campeonato Paulista como o primeiro time fora da zona do rebaixamento. No 11 contra 10. No 11 contra 10. E com o time titular no segundo tempo, a partir da expulsão do zagueiro Vilar. Ou seja, o Palmeiras fez um gol impedido e reclamou de um lance de pênalti que é muito duvidoso, que o Alan teria sido tocado por trás na hora em que ele foi chutar para o gol. O Alan, aliás, que estava valendo 35 milhões de euros, de acordo com uma proposta que teria chegado, se ele não se cuidar, daqui a 6 meses ele vai virar um jogador que vale um saco de bala Juquinha. Porque ele está se achando o Estevão ao quadrado, começou a fazer muita frescurinha para decidir os lances, um toquinho a mais, um enfeitezinho aqui, um driblinho ali quando não precisa. Ontem mesmo ele abusou dessas tentativas de jogadas individuais e não é assim que se faz. O Alan é um grande jogador, tem talento, tem futuro, mas não pode se perder com os elogios. O Abel sempre fez isso, principalmente com os meninos. Calma, não vamos falar tanto dos meninos, eles são bons, mas tem que ter cuidado. E o Alan parece que não está ouvindo. Só ouve aquilo que pode desviá-lo do caminho. Então o Palmeiras está muito mal, com uma diretoria frouxa, incompetente e irresponsável, que vendo essa vergonha que o Palmeiras tem feito em campo, não se mexe para reforçar o time. Precisa dos reforços, né? Já foram 5 embora. Agora a gente segue para a Academia de Futebol, onde está a repórter Marina Buffon. Boa noite, Marina. O clima no Verdão está ficando mais tenso? Olá, Michele, boa noite novamente para todos aqui que nos acompanham. Eu estava ouvindo o Alex Miller falar aí sobre essa situação do Palmeiras, sobre a diretoria e, de fato, né, a gente procurou saber aqui na TV Gazeta como é que está o clima nesses bastidores depois de mais essa derrota. Foi um tabu, né? O Palmeiras não perdia do Botafogo de Ribeirão Preto há mais de uma década lá em Ribeirão Preto, então mais um tabu quebrado aí recente por esse time do Abel Ferreira. O time não jogou bem, Abel Ferreira reclamou bastante disso, falou do gramado, falou, mas também falou sobre a atuação. E aí a gente procurou saber o que está acontecendo ali nos bastidores. A gente sabe que alguns conselheiros não estão muito satisfeitos, não só com os resultados, mas com o desempenho, mesmo com o início do Campeonato Paulista ali, com aqueles resultados positivos, vários 1-0, né, no placar, eles também já não estavam satisfeitos com esse desempenho do time. Ainda assim, não há nenhum movimento para tirar a Abel, para pedir para o Abel Ferreira sair nem nada do tipo, até porque, como vocês estavam comentando aí, a diretoria blinda bastante o trabalho do Abel Ferreira, confia plenamente nesse trabalho dele, por tudo que ele já fez aqui no Palmeiras, e não há qualquer indicativo de que ele será substituído num futuro próximo, ainda mais nesse início de temporada. Foi isso que a gente conseguiu apurar em relação à permanência do técnico Abel Ferreira. Nem se fala numa provável saída dele com esse início ruim de Campeonato Paulista por aqui. Em relação aos reforços, eu vou pôr um trechinho de uma fala dele e já volto com vocês aí no estúdio. Ele pede sim, saiu gente, tem que vir gente também.
Não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição. Bom, ele está falando e ele tem razão nesse sentido. Bom, posso só fazer uma observação que o Alex vai me ajudar aqui? Eu concordo com o Abel que ele precisa de mais reforços para brigar pelos títulos todos que o Palmeiras pretende brigar, para disputar com o Flamengo. Aí tudo bem, realmente ele vai precisar de reforços. Agora, como é que o Palmeiras jogou o segundo tempo com um jogador a mais? Do meio para frente? Emiliano, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Sousa, Flaco e Vitor Roque. Não dá para ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto? Dá. Não dá para fazer um gol no Botafogo de Ribeirão Preto? Então, mas se não conseguiu, quanto mais pensar numa temporada inteira, quando você vê que o time não está inspirado. O que eu quero pôr aqui, que para mim é uma desculpa que não faz o menor sentido. Para mim não tem sentido pressão sobre o Abel. Pressão tem sentido. Querer a saída do Abel Ferreira, para mim, é cedo demais, não concordo com isso. Entendo que ele ainda pode ser útil ao Palmeiras. A questão para mim é que eu quero tentar interpretar da maneira correta o que ele disse. Se ele está se referindo que ele precisa de reforços para chegar lá no final do ano disputando todos os títulos como tem sido, concordo com ele. Agora, se ele está dizendo que ele precisa de reforços para ter uma campanha melhor do que ele está tendo agora, nesse início de temporada, eu discordo completamente. Não, mas ele está pensando na temporada. Porque se ele não consegue fazer o Palmeiras jogar e ganhar desse tipo de adversário com o que ele tem hoje, então aí ele está assinando um atestado de incompetência. Não, ele está falando do resto da temporada, até porque nesse momento o Palmeiras é o segundo colocado no Campeonato Paulista, um ponto atrás do Novo Horizontino. Quer dizer, o Palmeiras está na frente do Corinthians, do Santos, São Paulo e todos. Então assim, mesmo assim, o Palmeiras está bem na tabela. A classificação está boa, o rendimento que está ruim. E ele falou num outro momento da coletiva que, olha, sobre reforços, é que só eu venho dar a cara a tapa aqui. Ou seja, quem deveria falar sobre isso não vem, só eu. Então todo mundo acho que ele mandou pressiona. Um recado claro que mandou. Barros. Leila e Barros, principalmente. Barros é um elemento de figuração na diretoria do Palmeiras, um marionete da presidente. A gente vai conferir. Durante a comemoração do título, o Meia Carrilho fez um vídeo em que brincou com a situação financeira do Corinthians. Dá uma olhadinha. Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador, mas levanta troféus. A gente não tem guita para contratar mais. Na fase decisiva, a gente Papi, queriam para Alisson R$1 milhão. Não temos, falaram. Não tem? Não tem. Parcelado, não há. Solução está aqui. A gente está cheio de dívidas, mas tá tudo certo, já está falando que agora a gente não precisa pagar caro. Jogadores, não precisa pagar. A gente não precisa de jogador caro. Não. A gente precisa sim. Tá tudo bem, sim. Tá tudo bem. Tá falando pra torcida que vieram R$1 milhão por Alisson. A gente não tem. Tamo duro, mano. Bem parcelado, meu foco. É uma figura, né? É uma figura. E aí ele também teve muito bom humor quando ele lembrou do Martínez, que ainda não se representou ao clube nessa temporada. Cadê o Martínez? Vamos ver o que o Carrilho falou? Não fuimos, um beijo. Olha, o Martínez aparece na foto do título ou não? Vamos mostrar na foto. Não aparece? Vai aparecer na foto do título ou não? Cadê o Martínez? Só foi Olha, e tem uma notícia sobre o Martínez que é a seguinte: a diretoria do Corinthians teve acesso ao protocolo de pedido do Martínez sobre a renovação do passaporte. E este protocolo diz que o pedido foi feito dia 13 de janeiro. Dia 11 de janeiro, o Corinthians já estava em campo, estreando pelo Paulista. Ele pediu depois? Ele pediu dia 13, a diretoria já tem este protocolo em mãos. Por isso que eu estou dizendo, a situação do Martínez vai ficar complicada. Porque ter deixado o passaporte vencer e solicitar dia 13 de janeiro, o Martínez é um assunto que ainda vai ficar muito sério dentro do Corinthians. E o Carrilho é isso daí, os outros títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, ele também abriu live de dentro do vestiário. Esse aí é o Carrilho. Falei até, o Martínez é o Carrilho. O Carrilho é isso daí. Tá certo, você acha legal? E ele não falou que vai pagar R$400 para quem achar o
o Martins? Eles são muito amigos. O Carrilho e o Martins são amigos pessoais, por isso que ele brinca, ele tem liberdade para brincar com o Martins. E no mais ali, a brincadeira com o Alisson, não temos dinheiro, mas a solução está aqui. A gente está devendo, mas na hora da decisão a gente decide. Tá? Aí o Hugo falou, não, mas tem que contratar. A gente precisa de jogador caro, o Hugo precisa sim. Precisa contratar. Precisa mesmo, acaba precisando, não tem jeito. Aliás, ali todo mundo é caro, né? O Yuri Alberto que fez gol é caro para Dedéu. O Carrilho que fez o vídeo é caro. O Carrilho é caro, é que ele ainda veio sem custo e tudo mais, mas ali tem muito. Já tem muito jogador caro. O Corinthians, se eu estiver enganado, é a terceira folha, a maior folha mais cara do Brasil. Mas esse dinheiro que veio de premiação, como é que vai ser dividido agora? Vai sobrar 1 milhão pro Corinthians. O Alisson. Pro Corinthians vai sobrar 1 milhão. Se perdesse, sobraria mais. E a prioridade, gente, o Corinthians quer pegar tudo que tem agora para pagar o Tadieres. O Corinthians não quer sofrer outro transfer ban. Essa é a prioridade. Milhões, pouco mais de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais? Pô, 23, 22 e pouco, vai tudo pro Tadieres. O Corinthians está se programando para isso. E o Memphis? Vai bem. O Memphis, agora a dívida com o Memphis subiu para mais de 35 milhões de reais. Parcela a perder de vista. Daqui a pouco a gente vê o que faz com o Memphis. Por isso que é parcelar até 2028. O staff do Memphis não quer a grana agora. Os netos do Memphis talvez recebam. Agora, curiosidade, se o Corinthians fosse vice-campeão, o Corinthians ia ficar com um pouco mais de 3 milhões no cofre. Foi campeão e ficou com 1. Olha, é coisas de Corinthians. Pessoal, obrigada por você estar aí. Teremos uma semana toda juntinhos aqui. Valeu, Alex. Valeu, Salazar. Beijo e fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.